Ô, gente, o doutor César já está aqui conosco, o delegado da Polícia Federal. Vou otimizar ao máximo o tempo dele, que é precioso, porque acontece a Operação Restauração. A Polícia Federal deflagra esta manhã a ação com o objetivo de obter provas para a investigação, apurando possíveis desvios de recursos públicos federais e irregularidades na contratação de organização de sociedade civil de interesse público, as chamadas OCIP, pelos fundos municipais de educação, saúde, assistência social, município de Tomar do Jeru, aqui no nosso estado, anos de 2015 e 2016. Vamos saber com ele exatamente dos valores contratados, como supostamente foram desviados, qual é o montante que ultrapassa tudo isso. Quem traz detalhes para a gente ao vivo, via internet, direto da cidade de Salvador, capital baiana, é o delegado da Polícia Federal, doutor César Pereira Melo. Doutor César, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Doutor, nos explicite, por favor, nos detalhe exatamente como está acontecendo essa operação e qual o objetivo dela, doutor César. Essa operação é um desdobramento da operação anterior que a Polícia Federal fez com o mesmo objeto, que foi a Operação Acesso Negado. Na Operação Acesso Negado, a Polícia Federal investigou uma outra OCIP que prestava serviços para alguns municípios e que contratava pessoas físicas e jurídicas para prestação de assessoria direta, sendo que esse serviço não era prestado efetivamente. E com isso, a OCIP desviava recursos públicos. Quando, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, naquela primeira investigação, a Polícia Federal encontrou na casa de um dos investigados uma matriz do edital de convocação para o concurso de projetos, que contrata, por decorrência, a OCIP. Nessa matriz estava lá marcado os campos em que os municípios iriam trocar os dados e personalizar aquele edital para o município. Com isso, a Polícia Federal começou a desenhar uma hipótese criminal de que a contratação da OCIP era pré-fabricada pela própria OCIP. A OCIP que hoje nós investigamos não é aquela da primeira vez. Na primeira vez nós investigamos uma e encontramos a matriz de contratação dessa segunda OCIP. Essa segunda OCIP foi contratada por 5 municípios sergipanos. E durante a nossa investigação, identificamos que ela também foi contratada por municípios do estado do Tocantins e do Piauí. Todas com o mesmo modus operandi, com a pré-fabricação, na nossa hipótese criminal, e com a contratação de pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo criminoso para receber recursos e aí sim desviá-los pela não prestação de serviço. O mais importante é que a contratação de auxílios pelos municípios não é ilegal, é possível e está dentro da lei. Mas a OCIP, uma vez contratada, ela tem que fazer licitação para contratar as empresas que vão lhe prestar serviços. Essas nossas OCIPs investigadas não faziam licitações, ou quando o fizeram mediante fraude que foi desenhado, demonstrado na investigação anterior da acesso negado. Então, a OCIP contrata pessoas físicas e jurídicas para prestar serviço, assessoria direta, e a partir desses pagamentos, o dinheiro retorna para o grupo criminoso. No caso dessa nossa fundação, que deu origem à Operação Restauração, ela contratou pessoas físicas e jurídicas para assessoria em gestão pública, que era a própria obrigação da OCIP, se vai gerir o serviço público dos fundos municipais de saúde, educação e assistência social, ela que deveria fazer, mas contratou uma empresa de gestão pública, uma empresa de assessoria de gestão pública, contratou pessoas físicas para assessoria técnico-administrativa, técnico-financeira, pessoa jurídica para organização de documentos e uma série de objetos que se sobrepõem e mostram que não foram contratadas efetivamente para prestar um serviço real. Tanto que o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins identificou em alguns municípios onde essa mesma OCIP foi contratada a sobreposição de objetos. E aí a equipe, a organização criminosa começou a desenhar uma defesa alinhada para ver se justificava o erro, o equívoco. Tudo isso está documentado na nossa investigação e isso fez com que o judiciário entendesse que seriam necessários os cumprimentos de mandados de busca e apreensão que foram expedidos e cumpridos na data de hoje. Foram 13 mandados, tanto para a cidade de Aracaju como Salvador, e Valença, na Bahia, aqui no interior da Bahia. Doutor César. Como um dos autos não estava aqui em Salvador, nós cumprimos um mandado de busca e apreensão pessoal. Só rapidamente para encerrarmos, aqui em nosso estado, especificamente como está ocorrendo essa ação e para fecharmos o valor, uma projeção já de valor do montante desse desvio.
O único município em que teve prestação de contas feitas pela OCIP foi o de Tomar do Jeru. Nos outros municípios, a OCIP sequer apresentou contas. Então, eu não posso agora estimar o valor nos outros municípios. No município de Tomar do Jeru, para os 3 fundos, a OCIP recebeu 3 milhões e 400 mil reais. Sendo que a OCIP em si, só para uma pessoa física que prestou assessoria direta, não só no estado de Sergipe, mas para todos os contratos dessa OCIP, pagou essa pessoa física 400 mil reais e que nós entendemos que o serviço não foi prestado. Delegado, muito obrigado pela sua participação. Doutor César, um ótimo trabalho. Boa tarde para o senhor. Obrigado. Muito obrigado. Você entendeu aí? Só rapidinho, para uma pessoa física, só para uma pessoa física, 400 mil reais. Você entendeu o tamanho da encrenca, do estrago?